Queria agradecer em primeiro lugar o convite que me foi feito para estar aqui. Acima de tudo não venho vender nenhuma ideia, venho acima de tudo falar de um comportamento que eu vivenciei, acreditei e neste momento tento viver o meu dia-a-dia assim, nomeadamente contagiar as pessoas que trabalham ou convivem comigo. Eu não consigo abordar as coisas de uma forma independente, eu só consigo abordar as coisas de uma forma interdependente e sistémica. E por isso eu acho que tudo está relacionado com tudo e por isso estar a falar de algo separadamente não vou conseguir, por isso se parecer que eu estou a misturar conceitos uns dentro dos outros é porque na realidade eu acredito que eles devem ser mesmo assim vivenciados. Depois, dizer-vos, antes de começar a minha apresentação, que vocês são uns sortudos, porque de facto vão estar hoje na presença de alguém que eu acho que domina todas estas temáticas que nós temos estado a falar, iremos falar e continuaremos a falar, que é o professor Jorge Araújo, com quem eu aprendi muito e não estou a elevar as expectativas, porque ele está certamente ao nível delas e vocês vão confirmar isso, que são os sortudos e estarem aqui presentes. Alguém disse que não sabem se são os melhores, mas não conhecem melhores de vocês. Eu não conheço todos os formadores, mas de facto nunca trabalhei com um tão bom como o professor Jorge Araújo e por isso agradecer também a minha aprendizagem aqui. E não me leva a mal, ou não? Eu venho falar de algo que está na moda, que é o coaching. E pensar bem, isto é um erro, é um desafio, é uma oportunidade. Eu vou falar de alguma coisa que de alguma forma vocês já... Este? Sim, está melhor? Eu venho falar de alguma coisa que vocês certamente já ouviram. Está na moda e como todas as coisas que estão na moda, especialmente agora estas modas comportamentais, muitas vezes elas são distorcidas e começamos a ouvir falar de coaching para tudo. Dá para vendas, dá para organizações, dá para atitudes pessoais. Eu não sou apologista disso e por isso, de alguma forma, tentei interagir o coaching com um método que já foi aqui falado pelo meu colega anterior, de facilitação, de facilitador, porque acredito que o facilitador é um termo inglês que em português perde um pouco do impacto por facilitismo, de ser fácil, não dos processos e dos resultados que nós queremos que eles sejam menos exigentes, mas a facilitação é um processo comportamental que tende a tornar a aprendizagem mais fácil, contornar obstáculos, superar desafios, eliminar ruídos que possam existir na comunicação. Então, o que é que eu considero? Eu vou falar um pouco mais do coaching, mas eu acima de tudo venho falar do coaching como uma abordagem de escuta ativa, de comportamento perante os outros. O que é que o coaching me permite abordar? Ao contrário, se calhar, de outras questões que já ouviram, ou de outras personalidades que já ouviram falar sobre coaching, eu não acho que o coaching seja a solução para tudo. Aliás, eu nem acho que seja uma receita. Eu acho que é uma ferramenta em que algumas situações se adequa e em outras situações se calhar não se adequa tanto e por isso eu penso que é mais o contexto que define qual é a ferramenta que vamos utilizar e não pegar nesta questão do coaching e achar que serve para tudo. E depois venho falar de facilitação. Facilitação é um processo que em Portugal ainda não está muito difundido. Eu aprendi a ser facilitador e a ser facilitado, entre aspas, porque em 2002 tive a oportunidade e a sorte de pertencer a um grupo de trabalho que na altura trabalhava com o Conselho Europeu e tive 6 anos a trabalhar em vários países da Europa e a ser facilitado e a ser facilitador, ou seja, é um termo quase que entre o professor e o formador e o treinador também, porque eu também a minha formação base é na área do desporto e a facilitação então é um processo que de alguma forma facilita a obtenção e que dá foco no processo e não tanto no resultado. Acrescentar aqui ainda a informação que foi dada. Ultimamente, nos últimos tempos estive na Suécia e fala-se de facto, na Suécia a facilitação começa aos 5 anos, porque as crianças é que decidem quando é que querem entrar para a primeira classe. E por isso há crianças que entram para a primeira classe aos 4, aos 5, aos 7, aos 8. Isso já agora só para complementar a informação, o educador de infância na Suécia não interage com as crianças. Os brinquedos estão espalhados pela sala e as crianças são livres de fazerem o que quiserem. E por isso, de alguma forma, a facilitação também muitas vezes é isto, é não impor a nossa vontade. E depois venho falar de motivação, porque a motivação, coaching e facilitação, de alguma forma, venho falar de uma competência que é transversal a todas estas 3 palavras que estão aqui ditas, que é a escuta ativa. O que é isto, a escuta ativa? A escuta ativa também, depois fala-se de assertividade, comunicação, frontalidade, etc. E a escuta ativa é algo que, de alguma forma, consegue reunir tudo isso. Antes de passar, sou muito apologista, até porque a minha formação também é desporto e nós aprendemos muito aprendendo a fazer
Até para quebrar aqui um bocadinho o gelo, eu vou-vos fazer uma seguinte pergunta, uma dinâmica muito simples. Em 1 minuto vou tentar interagir estas 3 palavras e estas três competências comportamentais. Eu presumo que a grande maioria das pessoas que estão aqui são pais. Se não são, passam a ser, peço desculpa. E imaginem que hoje vão chegar a casa cansados porque tiveram aqui uma ação de formação brutal, mas que, de alguma forma, o trabalho foi acumulando. Foi acumulando e ninguém faz o trabalho por vocês, até porque nós, portugueses, temos uma competência espetacular que é a centralização de tarefas e poderes, e por isso chegamos a casa e estamos um bocadinho estressados, porque apesar da ação de formação ter corrido bem, já sei que amanhã vou até ter trabalho, ou então até depois de deitar os miúdos, vou ter que fazer esse trabalho. Mas, entretanto, chegam a casa e têm 2 filhas ou 2 filhos de 6, 8 anos, 8, 10 anos, e vocês sabem tão bem como eu, para essas idades tudo é uma questão de vida. Eles lutam por aquilo como fosse o último objetivo. E então estão a disputar porque só existe uma laranja em casa. Então estão as 2 crianças a dizer, não, a laranja é minha, não, a laranja é minha, eu vi a primeira, não, eu preciso mais de laranja, eu quero a laranja. E vocês, como pais, também como líderes de alguma forma do processo, querem tomar uma decisão para acabar com a discussão. A minha pergunta é, que decisão é que vocês tomam? Eu gostava de ouvir, voz alta, peço desculpa. Cortar ao meio, mais. Cortam ao meio, alguém fica com a laranja para si? Ok, há pessoas que ficam com a laranja para elas. Ninguém come a laranja, mais. Como-se? Okay. O que é que nós... Diga. Cortava em 3, muito bem. Então nós estamos a tomar uma decisão, certo? Parece-me a mim que estamos a tomar uma decisão. E estamos a tomar uma decisão com base em quê? Bom senso. Mais. Resolução do conflito. Boa. Mais. Justiça. Muito bem. Então, no dia-a-dia, quando vocês têm uma discussão entre os vossos colaboradores, vocês cortam ao meio, ou ninguém faz, ou então faço eu. O que é que nós ainda não conseguimos obter destas 2 crianças? Compromisso. O porquê? Eu não questionei as crianças com uma simples pergunta do quê? Porquê é que precisam da laranja? Isto é um exemplo que vai colocar em prática estas 3 questões, em que muitas das vezes não acontece, mas nós não sabemos se não acontece até colocarmos em prática. Há uma criança que está com muita sede e quer um sumo de laranja para o jantar. E há outra que para o trabalho da escola tem que levar um bolo amanhã e precisa da casca. Eu sei que isto é um exemplo extremo, mas um objeto chega para as 2. Eu estou a gerir conflitos, de alguma forma estou a ser justo. Mas eu estou a ser justo e estou a gerir um conflito com base em quê? Em informação. E por isso nós falamos muito de liderança e de motivação e focamos-nos muito no líder e quais são as características que o líder deve ter, e eu acredito que isso é bastante importante. Mas acima de tudo esquecemos-nos que ele está a servir a alguém, como alguém diz. Mas nós todos temos um ego, alguns têm um ego maior que os outros, mas esquecemos-nos que acima de tudo estamos para servir o outro. Mas eu, para servir o outro, para além de ter que ter conhecimento sobre quem eu sou, eu tenho que, acima de tudo, recolher muita informação. Eu tenho que estar disposto a isso. Isso cansa muito, que é estar ao serviço de alguém. Mas eu tenho que recolher informação. E por isso esta questão de motivar as pessoas, nós não podemos achar que o método de motivação é transversal para todos. Não, cada pessoa é motivada, entre aspas, pela uma cenoura diferente. E nós temos que descobrir qual é a cenoura que motiva cada um. E isto dificulta porque todos os dias a cenoura pode ser alterada. E dificulta ainda mais porque quando trabalhamos com grupos ou com equipas, uma cenoura pode não ser a mesma cenoura do outro. E eu tenho que arranjar uma cenoura que seja cortada em diversas partes, mas consiga ser alinhada com todos. Ou então comprometer as pessoas com essa cenoura. E por isso o que eu venho falar é o que é esta questão do coaching que toda a gente fala e como é que ajuda a facilitar e a motivar as pessoas. Isto é uma definição. O coaching é algo que já existia há muitos anos, não sabemos exatamente há quantos anos, porque existem também diversas teorias sobre como é que apareceu o coaching, mas isto é uma definição que é um pouco minha, com base naqueles autores que eu de alguma forma admiro e concordo. Por isso o coaching começou a cair noutras questões. Há uma escola de coaching muito sul-americana, depois existe outra muito mais americana na base do aprender fazendo, há uma mais anglo-saxónica e essa, por eu ter vivido, se calhar é aquela que de alguma forma consigo interiorizar e perceber. Trata-se acima de tudo de uma filosofia de liderança que assenta na ideia de que o desenvolvimento e a aquisição de competências são processos contínuos e de responsabilidade de todos, e não apenas episódios limitados no tempo e desencadeados pela hierarquia. Infelizmente, o coaching não é algo que se faça hoje e resulta amanhã. E mesmo que resulte amanhã, se não continuarmos a fazer, ele não vai continuar a resultar.
E não depende só de mim, não depende só do líder, do general, nem depende só dos soldados, depende de todos. Agora, muitas vezes nós colocamos o ênfase todo no líder, como se a equipa não funciona, a culpa é única e exclusivamente do líder, às vezes poderá ser, tal como muitas vezes os soldados, se calhar, não são apropriados para aquela batalha. Só que só sabemos se os soldados são, de facto, adequados àquela batalha se nós conseguimos recolher informação. Não só a informação daquela que vem no currículo, mas, acima de tudo, a informação que nós conseguimos recolher, como sabendo porque é que as pessoas querem laranja, qual é a motivação delas e, acima de tudo, saber até que ponto elas estão dispostas a ir por aquele projeto. Porque nós, muitas vezes, achamos que as pessoas estão a ser cínicas, não, mas as pessoas quando dizem que não querem dar o extra mile por determinado projeto, nós podemos acreditar nelas e então sabemos que aquelas pessoas não vão connosco. Acima de tudo, é um processo que visa fomentar no colaborador o conhecimento de si mesmo e impulsionar o desejo de melhorar ao longo do tempo, bem como a orientação necessária para que a mudança aconteça. Ou seja, nós não podemos dar esta ferramenta às pessoas e esperar que elas se automotivem todos os dias e arranjem um objeto como está ali de bater nas costas todos os dias. E por isso o que nós temos que... Isto é um triângulo que já foi utilizado há pouco, só que não é 33%. Muitas vezes é 50%, 25%, 25% e ele vai variando todos os dias. E a questão do coaching, da motivação e da facilitação é estarmos constantemente focados nesse processo, porque, se formos a ver, nós somos pagos, e quem é líder e quem é coordenador de equipas, nós de alguma forma somos pagos para isso, para as equipas, não é para fazer as funções por eles, é para arranjarmos a melhor solução e a melhor estratégia para que a nossa equipa consiga colocar aquilo em prática e alcançar, sim, um objetivo que deve ser comum. Como é que eu consigo isto? Comprometendo as pessoas. Nós, em Portugal, todos falamos que temos um problema de compromisso. Raramente encontramos pessoas que estão comprometidas com o projeto do país. No próximo domingo vamos ter a oportunidade de ver até que ponto algumas pessoas não estão comprometidas ou acham que não vale a pena comprometer-se. E o que vamos constatando é que cada vez mais as pessoas vão ficando fora dessa tomada de decisão porque, acima de tudo, não estão comprometidas ou, quando se comprometem, reparam que o seu contributo não foi utilizado. A cultura do coaching, acima de tudo, e eu não vou estar aqui a falar muito porque a maior parte das pessoas que está aqui certamente vai ouvindo falando de coaching e várias teorias, eu não quero estar entre aspas, a vender uma, mas é um poder, modificar o poder sobre as pessoas para o poder dentro das pessoas. E isto, o que é que a facilitação entra aqui? A facilitação entra porque é um método que é utilizado já há algum tempo em países mais do norte da Europa e do centro da Europa, acima de tudo que foca-se muito no processo e não se foca no resultado. O que é que isto quer dizer? Se nós não estamos a focar só na receita do bolo e que o bolo com aqueles ingredientes todos dá sempre certo, e nós não sabemos um dia, quando nos faltar o ingrediente, como é que aquilo vai ficar, ou como é que o poderemos substituir, porque eu não sei o impacto que cada ingrediente tem no bolo. Por isso, eu não posso só pensar que o bolo sabe bem ou sabe mal, mas, acima de tudo, porque é que o bolo sabe bem e porque é que o bolo sabe mal. Isto é dar um enfoque no processo. E o dar um enfoque no processo é preciso ter também uma grande capacidade de interdependência para perceber que as pessoas não podem... Quando as pessoas gostam muito de mim, nós temos aquela ideia, e eu trabalhei 7 anos em chefia na administração central pública, e contavam-me esta história, depois de ir para lá trabalhar, certifiquei-me que era real. O pessoal sai, é destacado para uma reunião fora, está numa ação de formação, etc., e o telefone está sempre a tocar. E nós dizemos, aqueles gajos, entre aspas, não conseguem fazer nada sem mim. Estão sempre dependentes, estão-me sempre a chatear. Mas, de alguma forma, isso conforta-nos. O ego é bom porque sabemos que ainda somos precisos lá. Porque no dia em que saímos e ninguém nos telefona, ocorrem-nos 2 pensamentos. Aquilo está um caos e ninguém quer me avisar, ou então já ninguém precisa de mim. E isto é desconfortante. Por isso, esta questão de ser coach ou ser líder nos vários estilos que existem e ser facilitador também é uma questão de não é quem quer, é acima de tudo quem quer investir e percebe acima de tudo qual é o potencial que tem. Isto é uma frase de um livro bastante conhecido, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficientes, do Stephen Covey, que diz sempre que achamos que o problema está lá fora e este pensamento em si é o problema, ou seja, se não tivermos uma atitude, se tivermos uma atitude só com os outros, porque achamos que os outros devem ser assim, e não tivermos nós essa própria atitude, vai ser difícil, ou seja, se queremos que os outros sejam, ou tenham um comportamento de coach, ou de coaching, ou de facilitação, nós também devemos dar. Como é que o coaching pode motivar, acima de tudo? A questão aqui do coaching motivar é porque o coaching individualiza. Mesmo quando é coaching de equipas, ele, acima de tudo, tenta, antes de dar uma estratégia ou uma ferramenta à equipa, ele tenta perceber todos os ingredientes da equipa.
Para isto é preciso tempo. É preciso investir tempo. Por isso, se querem que a vossa equipa amanhã resolva uma determinada situação, não podem ser líderes coaches. Não há tempo. Já o tinham que ter sido há algum tempo atrás. Se é para tomar uma decisão amanhã, então se calhar vão ter que ser mais centralizadores ou autoritários. Ok? Se têm algum tempo para trabalhar com a vossa equipa e percebem que os vossos recursos humanos estão dispostos a isso, então eu posso ter esta abordagem.